Deus como fogo. A revelação que consome, purifica e guia nas Escrituras. Entre as imagens mais poderosas da Bíblia para descrever a presença e a santidade de Deus, nenhuma é tão marcante quanto o fogo. Da sarça ardente de Moisés, ao fogo que desce no Monte Carmelo, da coluna de fogo que guia Israel ao fogo consumidor do Novo Testamento. O símbolo aparece em momentos decisivos, sempre transmitindo a ideia de presença divina, juízo, purificação, aliança e poder incomparável. A tradição judaica, os pais da Igreja e grandes teólogos reconhecem o fogo como uma das metáforas mais fortes para expressar o caráter santo e ativo do Deus bíblico, a sarça ardente. Deus como fogo que arde, mas não consome. A primeira grande manifestação de Deus como fogo ocorre em Êxodo 3, quando Moisés encontra a sarça que queimava, mas não se consumia. A tradição judaica explica que esse prodígio simbolizava a presença eterna de Deus, cuja essência não depende de nada para existir. Fílon de Alexandria afirma que a sarça revelava um Deus que age no mundo sem ser limitado por ele. Os pais da Igreja viram na sarça um ícone da santidade divina. Gregório de Nissa escreveu que o fogo da sarça mostra que Deus é inacessível e, ao mesmo tempo, misericordiosamente próximo. Já Orígenes via ali a pedagogia divina, um fogo que atrai Moisés antes de enviá-lo a libertar Israel. O fogo da sarça transmite 3 ideias fundamentais. Santidade. Moisés remove as sandálias, reconhecendo o terreno como santo. Revelação. Deus fala do meio do fogo. Intransigência contra a impureza. O fogo que não consome exprime um Deus puro, sem sombra de mudança. A coluna de fogo e de nuvem. Deus como guia e protetor. Após o Êxodo, Deus continua se revelando por meio do fogo. Em Êxodo 13, 21, aparece a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Manifestações que acompanham Israel por 40 anos. A tradição rabínica afirma que essas colunas faziam parte dos Ananei HaKavod, as nuvens da glória, que envolviam Israel com proteção sobrenatural. O Targum Pseudo-Jonatã explica que o fogo visível à noite representava a justiça e o poder de Deus, enquanto a nuvem durante o dia simbolizava misericórdia e direção. Deus guia, ilumina, protege e disciplina por meio dessa presença ardente. Os padres da Igreja, como Agostinho, interpretam a coluna de fogo como símbolo da presença constante de Deus, que conduz seu povo pelo deserto da vida. Para Agostinho, o fogo noturno revelava a luz divina num mundo escuro pelo pecado. O Sinai em chamas, Deus em teofania de fogo e trovões. A manifestação mais grandiosa de Deus como fogo ocorre no Monte Sinai. Em Êxodo 19, o Senhor desce sobre o monte em fogo, acompanhado de trovões, relâmpagos e fumaça, que subia como fumaça de fornalha. A tradição judaica considera este evento como o ápice da revelação divina. O Midrash Tanchuma afirma que os trovões e o fogo não eram meramente naturais, mas expressão da voz de Deus se materializando diante dos olhos humanos. Para os pais da Igreja, especialmente João Crisóstomo, o Sinai mostra a incompreensível majestade de Deus. Ele aparece como fogo para mostrar ao homem a distância entre o Criador e a criatura. O fogo do Sinai revela um Deus legislador, santo, inacessível, que se aproxima, mas sempre de modo temível. O tabernáculo e o templo. Fogo como aprovação e santidade. Quando Moisés conclui o tabernáculo e Arão apresenta os primeiros sacrifícios, um fogo desce do céu e consome a oferta. Levítico 9:24. Esse fogo não é comum. Segundo a tradição judaica, ele teria permanecido continuamente no altar, sendo alimentado pelos sacerdotes, mas originado por Deus. O fogo representava a aceitação divina dos sacrifícios, a santidade do Deus que habita entre o povo, a separação entre o puro e o impuro. No templo, segundo o Talmud, 5 manifestações divinas nunca abandonaram Israel, e uma delas era o fogo celestial do altar. Teólogos como John Owen e Matthew Henry viam nisso a demonstração de que Deus exige devoção e santidade. O altar queimava continuamente porque o coração do povo deveria estar continuamente voltado ao Senhor. Elias, no Carmelo. O fogo que testemunha.
quem Deus é. No confronto entre Elias e os profetas de Baal, em Reis 18, o fogo de Deus aparece de forma dramática. Ao clamor de Elias, o Senhor envia fogo que consome o holocausto, a madeira, as pedras e até a água ao redor. Para a tradição judaica, esse episódio selou a autoridade do verdadeiro Deus diante das nações. Elias é visto como o profeta do fogo, aquele cujo zelo inflamado corresponde ao fogo do próprio Deus. Jerônimo e Tertuliano afirmam que esse fogo demonstra que Deus não apenas existe, mas intervém de modo decisivo na história, destruindo os ídolos e revelando sua glória. Os profetas. Deus como fogo consumidor e purificador. Os livros proféticos aprofundam a imagem do fogo como metáfora da santidade e do juízo divino. Isaías 33:14 chama Deus de fogo devorador. Jeremias 23:29 compara a palavra de Deus ao fogo que quebra rochas. Ezequiel 1 descreve o próprio Deus e sua glória como aparência de fogo. A tradição judaica afirma que o fogo representa a paixão de Deus pelo seu povo, sua justiça ardente contra o pecado e sua presença transformadora. Os pais da Igreja interpretam o fogo profético como símbolo do Espírito Santo agindo na purificação interior. Como diz Basílio de Cesareia, o Espírito queima o pecado, ilumina a mente e aquece o coração. O Novo Testamento. Deus continua a ser fogo consumidor. No Novo Testamento, a imagem do fogo se intensifica. Em Hebreus 12:29, Deus é chamado explicitamente de fogo consumidor. No Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo desce como línguas de fogo, cumprindo a promessa de João Batista de que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aqui o fogo não é mais apenas sinal de juízo, mas também de renovação, purificação e capacitação para a missão. Teólogos como Karl Barth e Jonathan Edwards afirmam que o fogo do Novo Testamento representa o amor santo de Deus, que ao mesmo tempo consome o mal e vivifica a alma. A teologia do fogo: santidade, presença e transformação. A tradição cristã concorda amplamente em 3 ideias centrais. O fogo revela a santidade absoluta de Deus. Ele é completamente puro, separado do pecado, e sua presença consome o que é impuro. O fogo expressa a presença ativa de Deus. Não é estática. É viva, vibrante, dinâmica. Deus não é uma ideia. Ele atua, guia, transforma. O fogo manifesta juízo e purificação. O mesmo fogo que julga os ímpios purifica os santos, como afirma Clemente de Alexandria. O fogo de Deus destrói o mal, mas refina o justo como o ouro. Conclusão. Ao longo de toda a Bíblia, da sarça ardente ao Pentecostes, Deus se revela como fogo, santo, vivo, purificador, juiz e guia. A tradição judaica vê no fogo a proximidade ardente do Senhor com seu povo. Os pais da Igreja entenderam o fogo como expressão do amor divino que transforma. E os teólogos modernos reconhecem nesse símbolo uma das mais profundas revelações do caráter de Deus. O Deus da Escritura é verdadeiramente o fogo santo que habita no meio do seu povo e o conduz para a vida eterna.